Já eram quase 3 horas da manhã e eu estava sentada na calçada, simplesmente na frente do prédio onde eu moro, com frio, cansada e esperando o meu namorado autorizar minha entrada na portaria, porque mesmo morando lá, eu não podia simplesmente entrar sem a autorização dele. E eu mandei mensagem, liguei, expliquei pra ele que já era tarde, falei que não tinha pra onde eu ir, mas ele simplesmente não respondia. E foi assim que eu acabei passando a madrugada inteira na rua, das 2 da manhã até quase às 7, enquanto ele estava lá dentro do apartamento, dormindo todo bonitinho. E o pior de tudo é que eu tô sendo otária suficiente pra pensar em voltar com ele. E vocês já sabem, eu sou Jezabel e o relato de hoje vai ser um absurdo. Eu namoro com esse cara já faz um tempo e desde o começo já era um relacionamento complicado. Ele é uma pessoa muito intensa, tem um temperamento difícil e muitas vezes coisas que são pequenas viram discussões enormes. Mesmo assim, a gente acabou indo morar juntos, ou pelo menos foi quase isso. O apartamento era dele. E quando ele me registrou na portaria do prédio, ele me colocou como visitante e não como moradora. Na época, eu nem pensei muito nisso. Achei que era só uma formalidade. Mas depois eu percebi que aquilo acabaria se tornando um grande problema. Tudo começou depois de uma festa. Era uma noite normal. A gente tinha saído, tava conversando com alguns amigos, bebendo um pouco. Mas aí, em algum momento, a gente começou a brigar. Foi por algo pequeno, ciúme, sei lá. Daqueles ciúmes bobos que começa com uma frase atravessada. E de repente, virou uma discussão enorme. No começo foi só uns comentários bobos, depois a gente começou a discutir de verdade mesmo. Em algum momento, não sei, os dois perderam o controle completamente. Eu lembro que eu tava tão irritada, as coisas começaram a escalonar e quando voltamos pro prédio, o clima já tava horrível, silêncio no elevador, uma tensão pesada. Quando chegamos na portaria, eu disse que ia sair um pouco pra ver se esfriava a cabeça. Eu achei que seria só isso, sair um pouco, respirar, talvez dar uma volta no quarteirão e depois voltar pra casa. Eu nunca ia imaginar que uma decisão tão simples, tão boba, ia me deixar do lado de fora o resto da noite inteira. Quando eu saí do prédio, ele entrou primeiro, a porta fechou e naquele momento eu ainda estava com meu celular. Eu mandei mensagem pra ele, disse algo como: "Quando eu voltar, você pode liberar minha entrada?" Nenhuma resposta. Achei que ele só estava ignorando por conta da raiva. Mas depois de um tempo eu tentei entrar novamente e a portaria me parou e disse algo que eu não esperava ouvir. "Você está cadastrada como visitante. Precisa da autorização do morador para entrar." Então eu mandei mensagem para ele de novo, pedi para liberar minha entrada, expliquei que já estava voltando, que já estava tarde, que eu não tinha para onde ir. Nada, nenhuma resposta. Eu liguei, chamou e ele simplesmente não atendia. E depois de horas tentando, eu simplesmente aceitei que ia ficar do lado de fora, sozinha, que eram quase 2 horas da manhã, a rua praticamente vazia, a portaria do prédio fechou as portas e eu fiquei sentada do lado de fora, esperando. No começo, até pensei, ele vai liberar daqui a pouco. Ele só está tentando me dar um susto. Ele vai responder minhas mensagens. Mas as horas foram passando, 3, 4, 5 e nada. Eu fiquei tanto tempo sozinha na rua que a minha cabeça começou a girar. Eu fiquei pensando em tudo, na briga, nas coisas que ele disse, que eu disse. Comecei a me perguntar se tinha exagerado, se eu tinha provocado aquilo, se eu tinha causado essa situação. Mas ao mesmo tempo, outra parte de mim pensava: nada justifica isso. Nada justifica deixar alguém que você diz amar passar a noite inteira na rua. Quando começou a clarear, eu já estava exausta, com frio, cansada e principalmente com aquela sensação estranha de humilhação. Porque enquanto eu estava ali fora, ele estava lá dentro no apartamento, com cama, teto, sabendo exatamente onde eu estava. Por volta das 7 da manhã, eu simplesmente levantei e parei de esperar. Fui embora. Voltei para casa onde eu morava antes de ir morar com ele. Peguei minhas coisas, tudo que era meu, roupa, objetos, coisas pessoais, e saí. Naquele momento, uma coisa ficou muito clara para mim.
Uma discussão acontece em qualquer relacionamento. Todo casal briga, todo mundo perde a cabeça às vezes. Mas existe uma linha que não deveria ser cruzada. E me deixar sozinha na rua durante a madrugada inteira foi uma linha muito grande. Mas mesmo assim, eu preciso ser honesta, porque essa é a parte que mais me confunde. Apesar de tudo, uma parte de mim ainda pensa em voltar. Talvez porque relacionamento nunca é só feito de momentos ruins. Existem também os momentos bons, as memórias, o carinho, as fases em que tudo parece funcionar, e é isso que torna decisões assim tão difíceis. Mas ao mesmo tempo, eu não consigo esquecer aquela noite. A sensação de estar sentada na calçada, olhando pro prédio, sabendo que a pessoa que dizia me amar estava lá dentro e simplesmente decidiu não abrir a porta. Durante esse relato eu fiquei tão indignada, porque a gente ficou esperando até quase 7 horas da manhã pra ir embora. Eu já tinha rachado fora há muito tempo. Mas o que me deixou mais puta foi quando ela falou que, né, sendo sincera, que queria voltar com ele e tudo mais. Só que eu entendo, né? É uma situação muito recente, mesmo que ele tenha sido o maior babaca de todos, o sentimento não some do nada, né? Espero de coração que ela não tenha voltado com ele, porque saber onde ela estava ele não sabia, porque ela ficou a madrugada toda na rua. Podia ter acontecido qualquer coisa muito ruim, coisas inimagináveis com ela. Isso aí você não faz nem com o seu pior inimigo, vai pelo menos zelar pela segurança da pessoa, sabe? Mas o nosso relato de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não deixe de curtir, se inscrever no canal. Tem um outro relatozinho aqui linkado na esquerda. Clica aqui para assistir os outros relatos. E não se esqueçam de ativar o sininho também para acompanhar os nossos próximos relatos. E respondam a pergunta que eu deixei fixada ali no vídeo também, tá, gente? Porque eu sou bem curiosa. Um beijo, eu sou a Isabel e até o próximo relato.